Graça e paz, é um prazer ter você em nossa mais uma videoaula do nosso curso de aconselhamento bíblico. E hoje nós vamos falar sobre quem pode aconselhar. Será que qualquer membro da igreja pode fazer isso? Ou será que nós encontramos nas Escrituras algumas diretrizes para podermos então selecionar ou preparar pessoas para que possam exercer esta função tão importante na igreja? É sobre isso e outros aspectos que nós vamos tratar nessa nossa videoaula. Quem pode aconselhar? John MacArthur disse o seguinte: conforme os membros do corpo servem uns aos outros, falando a verdade em amor, a igreja é edificada. O fortalecimento de cada membro resulta num crescimento coletivo até a plenitude da estatura de Cristo. Assim, o corpo inteiro amadurece quando os membros servem uns aos outros de acordo com os seus dons. O aconselhamento é um meio importante por intermédio do qual os membros do corpo devem servir uns aos outros. John MacArthur nos coloca a importância de exercer os dons dentro da igreja e, dentre esses dons, o aconselhamento bíblico, como um instrumento, um meio de edificação da igreja. Logo, o nosso curso é importante justamente por esta razão, porque tenta provocar na igreja, naqueles que fazem o curso, o entendimento do valor, da importância do aconselhamento bíblico. Agora, com relação à pergunta da nossa aula, quem pode aconselhar? É importante nós considerarmos que o aconselhamento bíblico ele não pode ser exercido por qualquer pessoa que queira exercer, por mais boa vontade que ela tenha. Como assim, como os demais dons que Deus distribuiu à igreja, também o aconselhamento precisa de aperfeiçoamento, precisa de algumas qualificações para que ele possa ser exercido. Essa é uma pergunta muito interessante e também não é muito fácil de responder. Se nós perguntássemos aí aos membros da igreja sobre quem deveria aconselhar, eu creio que a maior parte destes irmãos iria dizer que é o pastor, ou os presbíteros da igreja. No máximo, alguns diriam que os diáconos também podem ou devem aconselhar. Mas, na realidade, quando olhamos para a Escritura, ela nos mostra que todos os crentes maduros na fé devem aconselhar. É lógico que existem situações em que realmente deve ser o pastor o conselheiro, porque exige um maior preparo teológico, uma maior experiência para poder conduzir a conversa, e há questões muito pessoais que às vezes o membro não quer expor isso para outra pessoa, ele quer expor para o líder da igreja em quem ele tem maior confiança. Não que o membro da igreja não seja confiável, alguns são, sem dúvidas, mas convenhamos, né, há outros que não são tão confiáveis assim. Essa é uma realidade em qualquer igreja. A questão é que também há outro lado aqui que eu tenho que dizer, nem todo pastor também é confiável. Eu sou pastor de igreja e eu posso dizer que, infelizmente, dentro do ministério pastoral, existem aqueles que não têm maturidade para exercer a função e nem deveriam estar no ministério. Então, é preciso tomar cuidado até mesmo com aqueles que estão pastoreando a igreja. Mas, por outro lado, o que se espera é que o pastor da igreja seja alguém experiente, alguém irrepreensível, como Paulo diz lá na carta dele a Timóteo, na primeira carta, o capítulo 3. Irrepreensível, que realmente tenha boa reputação dentro e fora da igreja. Isso é o mínimo que se espera, é o caráter do pastor. Juntamente com isso, espera-se que o pastor também tenha experiência. Mas o ponto principal aqui, que eu quero abordar com os irmãos nesta aula, é de nós pensarmos que apenas o pastor pode ser o conselheiro da igreja.
mas e esquecermos que também existem irmãos capacitados que podem também fazer esta função. E isso traria um grande alívio para o pastor e para os presbíteros da igreja. Por quê? Assim como no Antigo Testamento, quando Moisés julgava o povo, e isso era muito pesado para ele, e aí o seu sogro Jetro o aconselhou a escolher homens que fossem capazes de o auxiliar dentre as tribos de Israel, e assim aliviou o fardo das costas de Moisés. Da mesma maneira que os casos mais difíceis eram levados a Moisés, também os casos mais difíceis devem ser levados ao pastor, para que este possa direcionar de maneira bíblica para a resolução disso. Casos menores, que podem ser orientados por crentes maduros, deve ser feito por esses. Eu trato no nosso material sobre a questão de eu falo um pouco mais sobre o aspecto de que só o pastor pode aconselhar, e eu recomendo a você, aconselho, usando aqui um trocadilho, que você leia a apostila. A apostila apresenta os argumentos aqui com relação a esse aspecto. Mas eu volto a dizer que o peso maior, a responsabilidade maior no aconselhamento, ele é do pastor da igreja, e não é dos membros da igreja, por mais sábios e mais capazes que estes membros possam ser. São os pastores que vão passar por mais duro juízo, como diz Tiago, que não queira você ser mestre, porque vai passar por mais duro juízo. O pastor, ele é justamente aperfeiçoado para esse propósito. As visitações que faz, os problemas, no caso, eu falo mais dentro da esfera presbiteriana, que é, dizer, o sistema de governo com qual eu convivo há 20 anos como pastor. A questão é levada ao conselho da igreja, que é formado pelo pastor e os presbíteros regentes da igreja, e aí são tratados. Se for um sistema congregacional, há outra forma, mas o pastor sempre é o protagonista nesse processo. O sistema de governo episcopal jamais é o pastor mesmo. Então, cada sistema tem os seus métodos aí, mas sempre o pastor vamos dizer, é o líder principal. Isso é indiscutível. E aí você tem essa condição de fazer isso e levar. Por isso que esse curso é importante que os pastores estejam atentos a isso, conheçam o curso que você está fazendo, ou se você já é pastor, aplicar isso à sua igreja, porque é um trabalho que deve ser feito com a supervisão pastoral, deve ser feito de acordo com a realidade de cada igreja local, de cada denominação. Agora, os pressupostos básicos, fundamentais das escrituras que nós tratamos aqui, isso tem que ser aplicado em qualquer igreja, independentemente do seu sistema. O fato é que o aconselhar em si é realmente algo fundamental para o crescimento saudável da igreja. E eu confesso que é algo que não tem muito tempo que Deus tem me despertado para essa questão. Eu já tenho aí praticamente 20 anos de ministério, como eu mesmo coloco no material, já aconselhei muitas pessoas nesse processo, todo ano é uma quantidade enorme de pessoas que eu aconselho, que eu visito, faz parte do meu ofício. Já vi muitas coisas, já acompanhei, já tive várias e várias situações, as mais difíceis possíveis, e que eu nem sequer podia imaginar. Já vi pessoas morrendo, já vi crianças morrendo, recém-nascidas, adultos, jovens. Já tive que tratar com pessoas, com mães que perderam seus filhos, pessoas com doenças das mais diferentes. Então, várias situações, brigas e contendas, e coisas que você fica clamando ao Senhor por sabedoria de como agir em cada uma destas situações, lidar com ciúmes, com inveja dentro da igreja, e assim por diante. Então, vaidades e coisas desse tipo. Então, tudo isso se torna uma escola de aperfeiçoamento do pastor.
como conselheiro, como orientador da igreja. No entanto, eu nunca havia me atentado ao fato de que treinar membros maduros da igreja para se tornarem conselheiros auxiliares seria um instrumento importante para o crescimento da igreja. E eu tenho implantado isso na igreja que pastorei e estou muito feliz com os bons resultados disso. E bons resultados porque é bíblico, não é por pragmatismo e não é porque eu tive esta ideia. Não, a ideia, na verdade, é bíblica. É eu que não havia me atentado a essa questão. E aí, a culpa é minha, mas tem um outro lado também que, não justificando a minha culpa de não ter aplicado isso até hoje, eu nunca tinha visto nenhum material, um livro que falasse sobre isso. Tem vários livros que falam do conselheiro, fala mais do pastor aconselhando, mas falar da igreja sendo treinada para isso, como aqui nós estamos fazendo, eu não estou dizendo que não tenha nenhum livro, não estou dizendo que não tem nenhum material nesse sentido, tenha, mas eu estou dizendo apenas que eu particularmente não conheci, e se fosse um material tão publicado e tão conhecido, obviamente eu teria já ouvido falar. Conversei com colegas de ministério que têm mais tempo que eu de ministério, têm mais conhecimento teológico, bem mais do que eu, e fiz a mesma pergunta e a resposta foi a mesma, não conheciam, sabiam de alguns cursos de uma igreja ou outra, na área de aconselhamento, que tratava dessa maneira, mas como meio de crescimento saudável, maduro da igreja, como é a proposta desse curso, não conheço. Volto a dizer, com todo reconhecimento das limitações minhas e do IBGI, não estou dizendo que nós somos os únicos a fazer isso, nem os primeiros, mas eu estou apenas dizendo que é algo que eu não tenho conhecimento de tantos assim. Mas o fato é que, independente de ter muitos ou poucos, isso não importa. O que importa é que a Bíblia ensina e que nós precisamos aplicar isso para o bem da igreja. E uma coisa importante que tem me levado a pensar também é que, no momento que nós estamos vivendo, no Brasil e no mundo, de ideologias, de militâncias, de cosmovisões contrárias à Escritura, isso faz com que a gente entenda a importância que é o aconselhamento sendo feito pelos leigos da igreja. Leigos, entre aspas, estou dizendo leigos que não têm uma formação teológica, pastoral, nesse sentido, tá? Não de forma pejorativa. Para poder treinar outros, para que estes possam treinar outros e desconstruir visões erradas de mundo. E é isso que nós precisamos entender. Por isso que esse curso, eu trabalho muito questões teológicas, muito questões fundamentais da fé, porque aquele que vai aconselhar, ele precisa entender que é necessário ter uma maturidade teológica para poder ajudar outros. Ele não pode ser uma pessoa simplesmente com a boa vontade ou com apenas experiência de vida cristã. Ele precisa da teoria também. Quando você olha as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo gasta metade das cartas mostrando teologia, falando que nós devemos crer, para depois falar como devemos viver à luz daquilo que nós cremos. Então, não há como viver corretamente, não há como exortar corretamente, não há como orientar corretamente, se a gente não entender que é preciso, antes disso, crer corretamente. E é justamente isso que eu tento propor neste curso para você, que é um diferencial nesse aspecto. Em todos os nossos cursos do IBGI, vocês vão perceber que há uma carga muito pesada de teologia, sempre fundamentando biblicamente na herança reformada, que é uma herança riquíssima, e a teologia tem 2000 anos sendo desenvolvida. Então, nós temos uma história de teologia sendo desenvolvida que precisa ser aproveitado. Lógico, só é verdade teológica aquilo que a Escritura, de fato, ela diz que é. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,16,
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Paulo diz que, até aqui no verso 16, Colossenses 3:16, Paulo diz que deve habitar em nós ricamente a palavra de Cristo, e como resultado desse habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, nós devemos nos aconselhar mutuamente. Então, veja que pessoas que realmente nelas habita ricamente a palavra de Cristo, que gera nelas maturidade teológica, que gera nelas maturidade espiritual, discernimento, humildade, quebrantamento, estas pessoas, elas têm, dadas pela palavra de Deus, qualificadas pela palavra de Deus, condições de aconselhar outros, e elas devem fazer isso. Não é uma opção, elas devem fazer. Você aprende a palavra de Deus, você aprende a boa teologia, não é para guardar para você, não é para ficar só para você, é para você compartilhar. Normalmente nós pensamos que a nossa única obrigação de compartilhar é pregar o evangelho aos ímpios. Não, não é verdade. Pregar o evangelho não é só para os ímpios, pregar para os crentes também. Não é evangelizar os crentes, mas evangelho não é só para evangelizar, evangelho é para tornar o homem semelhante a Cristo. Isso é um processo por toda a vida. Sendo assim, o aconselhamento é pregar o evangelho. O aconselhamento é levar o evangelho às pessoas que são crentes, mas são imaturas, precisam ser suportadas em amor, precisam ser exortadas, sim, repreendidas, para que elas possam aperfeiçoar e tratar os seus problemas. Por isso que lá no início, quando eu citei a declaração de John MacArthur, quando ele fala sobre o aconselhamento como instrumento de crescimento da igreja. Daí que talvez pareça contraditório, né? Eu disse que não encontrei muito material sobre esse papel dos crentes aconselhando, e aí eu cito John MacArthur dizendo isso. É verdade, John MacArthur falou isso, ele é um dos poucos que menciona muito isso, embora não é um livro só sobre isso. O que eu quis dizer, não tem um material só sobre isso que eu tenha descoberto. Mas ele fala assim sobre isso, Jane Adams fala alguma coisa, há outros conselheiros bíblicos que falam alguma coisa, mas aqui e acolá. Mas o importante aqui é só para mostrar que não houve contradição na minha fala a respeito disso aí. Quando nós olhamos na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 14, ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Olha só quão rica esse texto. Paulo diz que ele está exortando aqui aos irmãos de Tessalônica, os membros da igreja, que eles admoestassem aqueles que eram submissos, então membros insubmissos, meio rebeldes, né, de dura cerviz, toda a igreja tem, sempre existiu na igreja de Cristo e vai continuar existindo crentes assim. Consolar aqueles que estão desanimados, outra ação importantíssima. Perceber aqueles que na igreja estão desanimados, esse é um papel importante para você, conselheiro, você perceber aquele irmão que está faltando, aquele irmão que antes era tão animado, de repente está desanimado, e aí você vai ajudá-lo, não vai ajudar ele a falar mal do pastor, falar mal do conselho da igreja, dos presbíteros, ou de algum irmão, dos diáconos, não, falar mal da igreja, isso você deve repreender na pessoa e dizer que não compartilha disso e que você está ali para animá-lo na fé, para ele olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Então, você precisa tirar, não fazer parte dessas coisas, aí você estaria pecando contra Deus. Mas você deve, e em casos em que há alguma crítica assim, você deve, dependendo da situação, passar para o pastor sem ser fofoca. Por exemplo, às vezes acontece de um irmão ou uma irmã maduro na fé, visitou alguém, conversou com alguém, e aquela pessoa está ali
chateada com o pastor, já aconteceu várias vezes nesse sentido, às vezes eu tive alguma culpa, às vezes não, né, alguma negligência, algum erro da minha parte, né, somos pecadores salvos pela graça, e aí essa pessoa, respeitosamente, me passa a informação de que aquela irmã ou aquele irmão está com algum desânimo que atribui a mim, justa ou injustamente. E aí eu vou procurar resolver isso, sem citar aquele irmão, tratar a questão discretamente, respeitosamente e biblicamente. Então, você pode ser os olhos da liderança desse aspecto, de detectar problemas e não entrar para resolver, mas encaminhar a quem de competência para resolver. Isso é uma maneira sábia de se agir, ao meu ver. Outra coisa que Paulo fala também para amparar os fracos, né? Suportar os fracos na fé, aqueles que por qualquer coisinha desanimam no caminhar com o Senhor, e aí você precisa ajudá-los nesse processo, ser longo ânimo com todos, né? Ter longa paciência com todos. Então, veja, esse é o papel aí dos crentes nesse processo que Paulo fala. E há vários outros textos que são citados na apostila, no material nosso, que Paulo fala sobre isso, fala sobre o papel do crente de ajudar aquele que foi surpreendido em alguma falta, como está em Gálatas 6, de 1 a 5, ou Paulo diz lá em Romanos 15, verso 1 e 2, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é boa para edificação. Veja, boa para edificação. O propósito é edificação da igreja. É levar as pessoas a se tornarem semelhantes a Cristo. Em Efésios 4, de 1 a 6, ele fala a mesma coisa, que devemos andar conforme o nosso chamado, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Em termos gerais, né, o que nós vemos nesses textos são princípios que nos mostram que devemos animar os fracos, que devemos encorajar os desanimados, que devemos sustentar em amor os que tropeçam, que devemos ajudar os crentes a enfrentar as suas tentações. Então, são princípios que esses textos nos ensinam, nos exortam e que não é uma opção para nós. Lógico que isso só pode ser praticado pelos fortes na fé, como Paulo diz em Romanos, pelos que estão cheios da palavra de Cristo, que são maduros, e aqueles que, de fato, como ele diz lá em Gálatas, lá no capítulo 6, né, ele fala daqueles que são pessoas espirituais. O aspecto aqui no sentido de pessoas maduras na fé. Porque os irmãos maduros na fé, eles terão condições de ajudar os fracos na fé. Fraco não ajuda fraco. Fraco com fraco fica mais fraco. Precisa de alguém forte para levantar, ajudar o irmão e mostrar a ele que deve continuar firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho do Senhor não é vão. É isso, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. De modo geral, o que eu apresento nesse material é exatamente essa, e eu volto a criticar essa ideia de que somente o pastor tem esta obrigação de correr atrás dos fracos, desanimados. O pastor, qual que é a função principal do pastor na igreja, conforme a Bíblia? É estudar as Escrituras e ensinar as Escrituras. Lembra quando os apóstolos instituíram o diaconato, lá em Atos capítulo 6? E eles estavam envolvidos com ações sociais, né, das viúvas helenistas e tal, e aquela briga ali, elas estavam sendo desprezadas pelos outros judeus, porque eram de língua grega, de nascimento grego, helenistas, e aí os apóstolos
disseram ali à igreja que deveriam escolher homens que fossem de boa reputação, homens cheios do Espírito e de sabedoria, para fazer esse trabalho de servir às mesas, porque eles tinham, verso 4 do capítulo 6 de Atos, eles deveriam se dedicar ao ensino e à oração. Então, veja, o papel principal, Paulo fala para Timóteo, aí você fala, eram os apóstolos, não. Paulo fala para Timóteo, que era pastor, e mostrando que o pastor é aquele que deve se afadigar na palavra de Deus, é aquele que deve manejar bem a palavra de Deus. Para isso, ele precisa de tempo para estudar. Para isso, ele precisa de tempo para preparar o conteúdo. Os membros da igreja, os fracos na fé, não têm ideia de quantas horas um pastor gasta para preparar um sermão de meia hora. Uma aula, uma palestra, uma apostila, e assim por diante. Mas os crentes maduros na fé já têm uma noção. E eles podem muito bem desconstruir essa ideia errada acerca do ministério e mostrar que o que a igreja deve esperar, principalmente do pastor, é uma mensagem bíblica, cada vez mais bíblica, fruto de uma boa exegese que o pastor faz durante a semana, tanto nas aulas de escola dominical, como também no culto à noite, nos trabalhos dos lares e assim por diante. Lógico que o pastor, como eu disse desde o início, o pastor tem a função maior de aconselhar aqueles casos mais complicados, ou de orientar nesse sentido. Mas, se ele tiver a ajuda de conselheiros sábios, ele poderá ter mais tempo para resolver outras questões e exercer a sua função principal, que é ensinar a palavra de Deus ao seu povo, inclusive para você, como conselheiro. Eu espero ter contribuído para o seu entendimento. Volto a dizer, leia a apostila, estude a apostila, porque vai te ajudar bastante a entender a aula, não ficando apenas na videoaula, mas entender esta aula. Deus abençoe grandemente a sua vida e que você seja um canal de bênção para outras pessoas na sua igreja. Amém.